Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, estudaremos o Sistema Regional Interamericano de Proteção aos Humanos Deveres. Vem comigo. Eu trouxe alguns documentos para nós mencionarmos como documentos representativos em relação ao sistema interamericano, cuja grande missão é proteger os direitos humanos nas Américas. Bem, do sistema interamericano, eu chamo sua atenção para a Convenção sobre Asilo Diplomático de 1957. Em 1965, foi publicada outra convenção, que é a Convenção sobre Asilo Territorial. E 4 anos para frente, nós temos outro documento muito importante, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Esse documento é muito importante. Aqui sim, ele norteia todo o sistema interamericano de tutela dos humanos deveres. Eu disse no começo do vídeo que a grande missão da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, é proteger os humanos deveres nas Américas, e essa missão é desenvolvida mormente a partir dessa Convenção Americana sobre Direitos Humanos, documento esse de 1969. Bem, há outros documentos que também chamam a atenção, por quê? Porque além de serem documentos do sistema americano, também são documentos do sistema global. O que é que eu estou querendo dizer? Que tanto no sistema global como no sistema interamericano, há convenção para prevenir a tortura. O documento do sistema global é de 1964 e o documento do sistema interamericano é de 1985. Então, aqui a gente vê uma nítida inspiração do sistema interamericano lá no sistema global. Bem, e qual a repercussão disso no Brasil? No Brasil, nós podemos observar que essa Convenção Interamericana para prevenir a tortura e também a Convenção de idêntico nome lá do sistema global espraiaram efeitos em duas leis muito importantes aqui do Brasil. A Lei 9.455 de 1997 e a Lei 12.847 de 2013. Em relação a 9455, essa norma define os crimes de tortura. Já a norma mais recente, que é de 2013, que é a 12.847, ela institui o Sistema Nacional de Combate à Tortura. Cria o Comitê Nacional de Prevenção e Combate, Enfrentamento à Tortura e também define mecanismos nacionais para enfrentar a tortura. Então, não é por falta de norma que o Brasil, digamos assim, que as coisas não acontecem no Brasil, né? Norma há muita. A norma do sistema global, a normas do sistema interamericano, que espraiaram efeitos aqui no nosso ordenamento. Bem, saindo desse microsistema, digamos assim, em termos nacionais, claro, de enfrentamento à tortura, nós temos outra norma do sistema americano que, digamos, a gente tem um equivalente lá no sistema global, tá certo? Temos a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Essa norma do sistema interamericano é de 1994. A do sistema global é bem anterior, é de 1979. E tudo isso espraiou efeitos aqui no Brasil com a edição da chamada Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Bem, saindo dessas normas, né, protetivas à mulher, vamos tocar em outro assunto muito importante que também espraiou efeitos aqui do Brasil, que é a Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. Essa Convenção Interamericana é de 1994
No Brasil, digamos, foi a matriz inspirativa da Lei 13.444 de 2016. Essa norma nacional dispõe sobre a prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas. Outra norma muito importante do sistema interamericano é a Convenção Interamericana contra o Terrorismo, norma essa de 2002. Observe que aqui já é fruto, né? Já é produto lógico consectário da, do ataque terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, de 11 de setembro de 2001. Em 2002, o ataque terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Em 2002, no ano imediatamente subsequente, o sistema interamericano publicou a Convenção Interamericana contra o Terrorismo. E no Brasil, espraiou efeitos na lei antiterrorismo, que é a Lei 13.260 de 2016, e aqui eu só chamo a sua atenção que essa norma só foi publicada no Brasil por conta da Copa, né? Aqui a gente está em contexto histórico de Copa do Mundo, Olimpíadas e Jogos Paralímpicos, tá certo? Esse é o contexto histórico nacional. Bem, aí vamos avançar. Para concluirmos nosso estudo de hoje, vou sair do sistema interamericano agora e vamos falar genericamente de normas relevantes sobre humanos deveres, tá certo? A primeira norma que eu chamo sua atenção, está sendo muito falada atualmente, é o Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. O Estatuto de Roma, ele foi, digamos, ele é de 1998. O que é que isso tem a ver com o Brasil? Observe que o Tribunal Penal Internacional, a gente viu que é de 1998. Em 2004, com a emenda constitucional 45, qual o reflexo disso no nosso ordenamento? Houve uma emenda aditiva ao texto da Constituição, que inseriu lá no artigo 5º o parágrafo 4º, que diz o seguinte: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado a adesão. Então, a gente tranquilamente pode dizer que a emenda 45 de 2004, ela, digamos, se inspirou no próprio Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Outra norma genérica de tutela aos humanos deveres, eu cito aqui, que é a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003. Refletiu no Brasil? Sim. Inspirou 10 anos para frente, né? Observe que sempre as mudanças no Brasil, elas são a passos de cágado, né? As coisas aqui demoram muito. Então, olha só, um tema tão importante para a nação, precisou de 10 anos para frente para ser editada a Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção. Ela foi editada em 2013. Bem, outra norma do sistema de proteção aos humanos deveres, que é muito importante e principalmente para a área da educação, tá certo? A educação é muito importante porque ela só gera externalidades positivas. Esse assunto é até estudado em finanças públicas. Bem, é a Convenção sobre a Proteção da Diversidade das Expressões Culturais, de 2005. E aqui a gente vai ter um diálogo bem forte com a sistemática da Lei Diretriz e Base do Ensino Brasileiro. A LDB, ela foi alterada diversas vezes e fruto dessas diversas alterações que aconteceram em diversos anos, nós temos toda uma preocupação do sistema de ensino brasileiro com a proteção e promoção à diversidade das expressões culturais. Outra norma que se relaciona à LDB também e que é muito importante do sistema global de proteção aos humanos deveres é a Convenção de Marrakech, de 2013. A Convenção de Marrakech, de 2013, ela
viabiliza ou procura viabilizar o acesso às obras, aos textos, às obras literárias, às obras publicadas, à comunidade cega ou com alguma deficiência visual. Então procura promover a acessibilidade das obras publicadas para a comunidade cega ou com deficiência visual de algum nível. É muito importante a Convenção de Marrakech de 2013, por quê? Porque ela reforça outra convenção que o Brasil de que o Brasil é signatário. Há uma convenção anterior, à Convenção de Marrakech, de que o Brasil é signatário, que é a Convenção de Nova York, que tutela os direitos das pessoas com deficiência. O Brasil é signatário não apenas da Convenção de Nova York, também do protocolo facultativo à Convenção de Nova York, que abre portas, esse protocolo facultativo, que o Brasil também assinou esse protocolo facultativo à Convenção de Nova York, abre portas para as pessoas com deficiência pleitearem seus direitos diretamente no sistema da ONU, caso o Brasil procrastine os direitos das pessoas com deficiência. Então, a Convenção de Nova York, seu protocolo facultativo, é bem anterior à Convenção de Marrakech e até bem mais ampla, porque a Convenção de Nova York, como eu já disse, ela protege os direitos das pessoas com deficiência. Em 2013, anos depois, há um reforço dessas diretivas, mas aqui especificamente para garantir o acesso às obras publicadas para o público das pessoas cegas ou com alguma deficiência visual. A Convenção de Marrakech, ela reforça os comandos da Convenção de Nova York, tá certo? A Convenção de Nova York é bem genérica, a Convenção de Marrakech ela é específica para as pessoas cegas ou com deficiência, alguma deficiência visual, tá certo? Muito importante essas duas normas. E agora, recentemente, em 2022, eu vou até ler esse, esse decreto. Por quê? Porque ele é o mais recente em termos de humanos deveres, de que o Brasil é signatário e tem uma forte tendência de cair em concurso, tá certo? Estou a falar do decreto 10.932, de 10 de janeiro de 2022, que promulgou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, firmada pela República Federativa do Brasil em Guatemala em 2013. Observe, olha, como as coisas aqui são lentas. A Convenção de Guatemala, ela foi firmada pela República Federativa do Brasil em 2013. Esse documento só foi promulgado aqui no Brasil para ganhar efeitos jurídicos concretos em 2022. Bem, o presidente da República, no uso da atribuição que ele confere o artigo 84, caput, inciso 4 da Constituição, e considerando que a República Federativa do Brasil firmou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, em Guatemala, em 5 de junho de 2013, considerando que o Congresso Nacional aprovou a Convenção por meio do Decreto Legislativo 1 de 2021, olha o hiato temporal aí, conforme o procedimento que trata o parágrafo 3º do artigo 5º, ou seja, essa Convenção de Guatemala foi internalizada no nosso ordenamento com status de emenda à Constituição. Portanto, a Convenção de Guatemala se soma a quê? A Convenção de Nova York se soma à Convenção de Marrakech, e aqui a gente vai ter essas normas com status de emenda à Constituição. Se soma também ao protocolo facultativo, a Convenção de Nova York. Então, no Brasil, hoje quando? 24 de junho de 2025, nós temos 4 normas de humanos deveres internalizadas no ordenamento pátrio com status de emenda à Constituição. Temos a Convenção de Nova York, temos o protocolo facultativo à Convenção de Nova York, temos a Convenção de Marrakech e temos a Convenção de Guatemala. Aí, considerando que o governo brasileiro depositou junto à Secretaria da OEA o instrumento de ratificação à convenção e que esta entrou em vigor na República Federativa do Brasil no plano jurídico externo em 27 de junho de 2021. Olha o lápis temporal, gente.
como as coisas aqui acontecem lentamente, só em 2021, e observe que aqui é interessante. A Convenção de Guatemala, ela foi depositada lá na OEA, então é um documento regional, tá certo? Aí fica promulgada a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos que possam resultar em revisão da convenção, sim, se para internalizar tem a participação do Congresso, para revisar também tem que ter a participação do Congresso, aqui é o chamado paralelismo das formas, já caiu até em concurso público, e o decreto entrou em vigor na data de sua publicação. E quando é que o decreto foi publicado? Em 11 de janeiro de 2022. Norma muito importante também. E com forte tendência de cair em prova, não é verdade? Já que foi a última convenção internacional incorporada ao nosso ordenamento com status jurídico de emenda à Constituição. É isso aí. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo.